E aí, pessoal, continuando o nosso módulo de genética, vimos agora o processo de replicação, entendemos lá a importância disso para que uma célula consiga se dividir, ou seja, células filhas precisam ter a quantidade de DNA necessária aí. Agora vamos falar sobre o processo de transcrição. Não podemos esquecer que nós temos aquele dogma central lá. Então, DNA, RNA, proteínas. E aqui eu tenho o processo de replicação, que acabamos de ver, replicação. De DNA para a formação de RNA, nós temos a transcrição. E o RNA mensageiro para proteínas, nós temos o processo de tradução e vamos ver como se dá esses processos agora. Transcrição também é um processo bem complexo, mas o Enem não cobra os detalhes desse processo de transcrição. O que a gente precisa saber é principalmente as diferenças entre esses processos. Então, a replicação nós vimos que é um processo semiconservativo, eu vou gerar duas moléculas filhas. Já na transcrição, eu preciso saber que uma parte do DNA, ele vai ser aberto ali e vai começar o processo de transcrição para formar outra molécula de RNA. Mas só uma das fitas, já que o DNA a gente sabe que é dupla fita, somente uma das fitas vai ser transcrita em uma molécula de RNA, beleza? E eu posso ter a formação de RNA transportador, RNA ribossômico ou ribossomal e o RNA mensageiro, que vai ser o mais importante aí com relação à informação genética, porque é ele que vai ter a mensagem para a formação, a síntese lá das proteínas. Tranquilo? Importante a gente saber também, o responsável por essa síntese é a enzima RNA polimerase, ela que vai ser responsável por colocar os nucleotídeos aqui e formando a minha molécula de RNA. Basicamente isso, galera. Esse RNA, então, especialmente o RNA mensageiro, depois isso tudo acontece lá no núcleo, porque afinal o DNA está dentro do núcleo da nossa célula. Então, o RNA vai sair do núcleo, vai lá para o citoplasma e lá vai rolar o processo de síntese de proteínas, seja no retículo endoplasmático rugoso, seja ali nos próprios ribossomos que estão livres no citoplasma. Então, por exemplo, no processo de transcrição, se eu tiver esse pedacinho aqui da molécula de DNA, eu vou ter a molécula de RNA, que nós vimos que não tem a base timina, e sim uracila. Então, adenina, vou ter aqui uracila, timina, eu vou ter adenina, G, C, é sempre assim, galera, A, T, C, G, beleza? Só que no RNA eu tenho A, U, C, G. Tranquilo? Beleza. E aí, galera, olha só. Como que eu vou ter aqui, continuando, aqui eu tenho G, aqui eu tenho U, tenho timina, tenho A, e aí a guanina eu tenho o C. Essa seria a minha partezinha do RNA transcrita, beleza? Vamos então continuar falando agora sobre uma parte muito interessante, galera. Antes da gente partir para o processo de tradução, a gente precisa saber o que vem a ser o código genético. Galera, código genético é a correspondência entre DNA, RNA e os aminoácidos da proteína que vão ser sintetizados, porque, mais uma vez, eu tenho o DNA que vai gerar RNA, que vai gerar as minhas proteínas. Então, eu tenho que ter uma correspondência entre o que está aqui, o que vai ser transcrito e o que vai ser traduzido. E isso é dado pelo código genético. E aí, quais são as informações que a gente precisa saber aí com relação ao código genético? Seguinte, a cada 3 bases nitrogenadas, galera, nós temos um códon. E esse códon vai me dar um aminoácido. Por exemplo, se a gente tem aqui adenina, guanina, adenina, eu tenho o aminoácido arginina. Guanina, citosina e citosina me dá um aminoácido alanina. Beleza? Eu tenho 3 bases, tenho um códon e tenho um aminoácido lá. Outra coisa importante saber é que o código genético ele é universal, ou seja, se eu tenho a mesma base ali, o mesmo códon, eu vou codificar o mesmo aminoácido em qualquer ser vivo, seja no ser humano, seja no macaco, seja no vírus, independente, esse código vai ser o mesmo, portanto é universal.
Outra coisa, importante a gente saber que esse código genético ele é degenerado, ou seja, aminoácidos codificados por mais de um códon. Como assim? Exemplos. Eu tenho aqui a glicina, que ela é codificada quando eu tenho GGU, GGC, GGA ou GGG. O que isso me dá de importância? Galera, quando a gente fala no processo de mutação do meu DNA, por exemplo, uma das principais mutações aí, existem vários tipos, tem a deleção, que é quando uma base nitrogenada ela é perdida, ou a substituição, enfim. E aí, dentro da mesma cadeia, vamos supor que eu tenho uma cadeia assim, A, C, G, G, U, A. Um exemplo, tem esse aqui. E aí, eu sofri uma mutação e olha só, eu vou pegando sempre aqui eu coloco outro Czinho, de 3 em 3 para ir codificando meu aminoácido. Então, eu tenho 3 aqui, tenho um determinado aminoácido, esse aqui, determinado aminoácido, e assim sucessivamente. Esse aqui é o aminoácido X, que eu não sei de cabeça. Esse GGU é o meu glicina, que eu já vi aqui. Beleza. E aí, suponha que aconteceu uma mutação justamente nesse aqui. E aí, galera, foi perdida, ao invés dessa uracila aqui, entrou uma citosina. Caramba, já mudou tudo, mudou o aminoácido, vai ter outra conformação, porque mudou o aminoácido, a minha estrutura primária da proteína já é outra, enfim, isso vai mudar tudo. Só que olha aqui, nesse caso, não vai mudar. Especificamente, eu tive uma substituição aí de uracila por citosina, mas GGC também me dá a glicina. Então, a importância do código ser degenerado é essa, que pode haver mutações em que, mesmo aí tendo uma deleção ou uma substituição do aminoácido, eu consiga ainda codificar o mesmo. Na verdade, tendo a deleção aí de uma base nitrogenada, eu consigo codificar ainda o mesmo aminoácido. Então, essa é a importância dele ser degenerado. E outra coisa importante saber é que há códons de iniciação, que é o G, que vai codificar a metionina, e o de término, o AA, o AG e o GA. Eles vão dizer quando que a minha tradução vai começar e quando que ela vai terminar. Tranquilo, galera? Sabendo disso, então, fiquem ligados na próxima aula que vamos falar sobre o processo de tradução. Até lá!